Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal do YouTube Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda pode localizar no Spotify, canal com o mesmo nome, ainda na TVT São Paulo e no YouTube, e vem aí novidades também sobre parcerias com o 247. E estamos aqui em São Paulo, na Granja Viana, no escritório do Brasil 247, TV 247, para conversar com seu fundador, que é o jornalista Leonardo Atush, que conosco vai falar um pouquinho da história, o que é o 247 e ainda falar um pouquinho sobre política partidária. Bem-vindo, Leonardo, ao nosso programa Espaço Cidadão. Robson, é um grande prazer falar com você, é uma alegria. Sou seu fã, conheço o seu trabalho, então para mim é muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o seu público também. Então somos dois, que eu também sou seu fã. E eu gostaria que você contasse para quem nos acompanha, nos ouve, nos assiste nesse momento, a história, o surgimento, a ideia, né? Como é que nasceu o 247. Bom, Robson, o Brasil 247 nasceu no dia, a primeira postagem nossa ela é do dia 13 de março de 2011. Em 2010 eu trabalhava na revista Isto é Dinheiro, eu era redator-chefe daquela publicação, e eu tive uma percepção naquele ano, que era o último ano do governo do presidente Lula, que o consumo de informação, o modo de acessar a informação ia mudar drasticamente. Eu tive lá por junho, julho, agosto, eu tinha comprado um iPad, né, que hoje as pessoas nem falam mais em iPad, e eu percebi, e eu comecei a ler os jornais só por aquilo, as revistas. Eu viajava muito, né? Ia muito para o Rio, para Brasília, via sempre no avião aquelas pessoas lendo jornal. Eu falei, pô, esse negócio está desaparecendo, todo mundo, aí você vê todo mundo lendo no iPad, aquela coisa toda. Uma transição para o digital e para o online. Não, exatamente. E aí eu percebi o seguinte, as revistas iam desaparecer. Eu estava num meio em extinção. O Brasil 247 nasceu, na verdade, para ser o primeiro jornal brasileiro para iPad. Porque tinha uma certa onda, uma certa também, como é que eu diria, até uma mania, né, de coisas desse tipo. E a minha intenção foi então fazer o seguinte, eu vou fazer uma publicação para este meio, que aí já nasceu como aplicativo, etc. e tal, né? E também, na verdade, nasceu como um site de notícias. Depois, essa questão do iPad foi perdendo a relevância porque ele foi ultrapassado pelos smartphones maiores. Os celulares, que eram pequenos, foram ficando cada vez maiores. A leitura, mais fácil de portar. Exatamente. A leitura no celular ela foi se tornando melhor também e os sites ficaram responsivos. Quer dizer, o que é um site responsivo? Aquele que você abre na tela grande, ele tem um jeito, quando você vai mudando a tela, ele vai se adaptando para aquele formato de tela. Então, mesmo essa ideia de ser o primeiro veículo para iPad, quer dizer, ela foi ultrapassada. Então, na verdade, virou um site de notícias que também tinha uma questão que era a seguinte: você já tinha vários jornalistas importantes, influentes, naquela época, que estavam fazendo os seus blogs. E eu não queria que o Brasil 247 fosse mais um blog de um jornalista. A minha ideia é que ele pudesse agregar conteúdo de vários colunistas, né? Mas que também ele gerasse informação em volume, quer dizer, que ele fosse um portal de notícias. Muitos desses jornalistas, ou cientistas políticos, analistas políticos, eram colunistas desses jornais impressos que estavam desaparecendo e passaram a adquirir seu próprio espaço nos blogs, nos sites. Eu diria que os pioneiros naquele momento assim, do colunismo político, né, você já tinha o Reinaldo Azevedo, que tinha um blog dele, você tinha o Paulo Henrique Amorim, você tinha o Luiz Nassif, e vários outros, né? Mas eu não queria fazer assim, não vou fazer o blog do Leonardo Atush, até porque eu não tinha também, vamos dizer assim, não era uma pessoa tão conhecida, quer dizer, embora eu tivesse assim, uma carreira já estabelecida no jornalismo aqui em São Paulo, eu estava na área mais econômica, né, mais empresarial, e mais também assim, quer dizer, sabe como aquela pessoa da edição, né, da cozinha, da retaguarda, não estava muito na linha de frente. Então a minha ideia foi fazer assim, quer dizer, um veículo que fosse um grande agregador de conteúdo, e com vários colunistas, né? Foi uma marca que a gente teve.
E também com uma coisa que depois se mostrou uma marca muito importante, quer dizer, porque qual que era a nossa linha editorial? Era publicar muito conteúdo, mas também reconhecer os méritos dos governos Lula, né? Como eu disse, a gente começou a postar no dia 13 de março de 2011, era no comecinho do governo da presidente Dilma Rousseff. E eu não sabia que isso ia ser tão importante, né? Quer dizer, que a gente teria uma imprensa a partir daquele momento tão antipetista, né? Tão anti-Lula, tão anti-Dilma. Isso ainda não estava claro em 2011, né? Isso foi ficar claro só lá para 2013 e tal, 2012. Um ano, um pouco mais após a reeleição de Dilma. Antes da reeleição da Dilma, né? Quer dizer, Antes. antes da reeleição da Dilma, você já tinha um movimento de desestabilização, que foram aquelas manifestações de junho de 2013. As jornadas de 2013, exatamente. As jornadas de 2013. Já dava para ver que tinha alguma coisa errada acontecendo com o Brasil. Mas a gente ainda não sabia direito o que era aquele fenômeno, né? Das guerras híbridas, da desestabilização e tal, que foi culminar com o golpe de Estado de 2016. E também em 2012, se eu não me engano, quer dizer, acho que a gente já teve ali o julgamento do chamado mensalão, ação penal 470. Então esse Estado, né, essas instituições organizadas contra o PT, elas já estavam botando as garras de fora. E a nossa linha sempre foi assim de falar, poxa, mas que estranho isso, né? Porque o período, principalmente o segundo governo Lula, foi um período de tanta prosperidade geral e restrita da nação, que esse movimento de desestabilização ele era incoerente com os resultados que o Brasil tinha alcançado. Dá para se lembrar, inclusive, das pautas bombas do PSDB, que depois foram criticadas por um ícone do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em relação àquilo que estava sendo colocado em votação. Na época, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha. Mas o que acontece, quer dizer, os governos do Lula deram tão certo, e a Dilma também estava dando certo, na verdade. Criou-se uma narrativa de que a Dilma teria sido um fracasso, que é falso, porque ela alcançou uma baixíssima taxa de desemprego, um nível de crescimento menor do que no governo Lula, mas pela circunstância internacional. Então, o Brasil estava encaminhado para 30 anos de prosperidade ininterrupta, né? Aí o que acontece? Quer dizer, aí vem a questão da disputa pelo poder, né? Você tem setores da direita brasileira que não iam aceitar esse ciclo tão prolongado de hegemonia política de um determinado partido, né? Em algum momento o PT sairia do poder. E de passos para tentar distribuir renda e riqueza, que incomoda a muitos. Exatamente. Aliás, a poucos, que tem muito. Exatamente. Mas o que estava acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, você teve a estabilização econômica, eu acompanhei, eu entrei no jornalismo me formei em 93, né? Então cobri, na verdade, esse período do Plano Real. O Plano Real foi um período de euforia econômica no Brasil. Depois, quer dizer, como houve uma demora muito grande do Fernando Henrique em aceitar a desvalorização cambial, o governo dele mergulhou numa recessão profunda, por isso que 98, né, foi uma reeleição difícil, em que ele explorou muito o medo da vitória do Lula, de que faria desvalorização cambial, etc. e tal. Era um medo infundado, porque quem desvalorizou foi o próprio Fernando Henrique logo depois de vencer, em 98. E aí o segundo mandato dele foi um mandato catastrófico, vamos dizer assim. A economia foi se arrastando, uma estagnação econômica muito grande. Quando o Lula assume em 2002 e toma a decisão de fazer a política de acumulação de reservas cambiais, isso deu muita tranquilidade para o Brasil. O Brasil entrou num período de estabilidade macro bastante consistente. Então, o primeiro mandato foi muito bom, o segundo mandato foi excepcional, o terceiro mandato, que foi o primeiro governo Dilma, também estava bem encaminhado. E se não fosse esse movimento de desestabilização política, o que aconteceria, Robson? Inclusive, com um marco importante, que foi o próprio Aécio Neves, que disputou a reeleição com Dilma Rousseff. Isso. Ele ter questionado o resultado da eleição, pedindo recontagem de votos. Não, exatamente. Mas se não tivesse havido esse movimento de tumulto organizado no Brasil, a Dilma conseguiu se reeleger em 2014, o Lula teria sido presidente em 2018, e o Lula hoje, em 2024, ele estaria na metade do seu quarto mandato. Esse seria o ciclo natural das coisas. 2 mandatos do Lula, 2 mandatos da Dilma, mais 2 do Lula, e talvez a gente estaria discutindo hoje se o sucessor seria o Haddad, algum outro ministro,
E a direita não aceitou, né? Quer dizer, então por isso que a gente teve todo aquele processo. Não só a direita não aceitou, né, porque estava muito tempo fora das máquinas do poder, o PT também estava avançando muito na questão das prefeituras e tal. O projeto econômico do PT incomodava o chamado imperialismo, né? O Brasil ter uma certa soberania sobre as suas riquezas naturais, sobretudo o petróleo. Petróleo, Né? especialmente. Sobretudo o petróleo, exatamente. Então, o golpe de 2016 ele teve como finalidade reorientar a economia do Brasil, e o Brasil ainda não conseguiu se libertar completamente da ponte para o futuro, vamos dizer assim. Né? Sem dúvida. Estamos conversando com o Leonardo Atush, que é idealizador, criador do Brasil 247, também da TV 247, falando um pouquinho a respeito do contexto, né, onde surge esse veículo de comunicação. E eu gostaria, Leonardo, antes de iniciarmos, antes de continuarmos fazendo um pouco de análise da atual conjuntura, que você respondesse uma curiosidade: por que o número 247? 247. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha a ideia de ter um veículo de comunicação em que o fluxo da informação fosse permanente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse era o conceito. 24 por 7. Tem muitas coisas nos Estados Unidos que são muito comuns, né? Então, você pega assim, você tem assim, às vezes o cara te dá um cartãozinho e ele está ali, dentista 247, porque ele atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você pega veterinário 247, então 247 é o número mais comum, na verdade, fora do Brasil, principalmente na cultura americana, do que aqui. E o que é o jornal, né? O jornal é jur, da palavra dia, é um diário, né? Então, o que é um diário? Então você tem aqui a informação do dia, tinha aquela velha ideia, né, de que você... Aquela família, né? A família desce para tomar o café da manhã, papai está lendo o jornal, os filhos estão indo para a escola, aquela coisa. Então, aí você tem o diário. E a gente vive num fluxo hoje, a internet trouxe isso, né, da informação que não para nunca. Isso é uma coisa que às vezes é complicada, né? A gente está num fim de semana, aí de repente no fim de semana tem lá o atentado do Trump, aí pô, para tudo, a gente entra ao vivo e tal. Aí no outro fim de semana o Biden desiste. Então a gente está nesse ritmo que consome muito a gente também. As 24 horas por dia e os 7 dias por semana. Não tem refresco, né? Então pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Eu diria que o 247 é um site que ele é atualizado quase 24 horas por dia. Ele tem um período ali, quer dizer, na madrugada, de baixa atualização. A gente já teve mais com os jornalistas nossos que moravam fora do Brasil, aí se aproveitava a questão do fuso horário, mas eu acho que o período que a gente tem pouca atualização deve ser de meia-noite até as 3 da manhã, basicamente. Né? Aí também já seria muito cruel. Já seria muito cruel, a gente teria que ter alguém lá na China atualizando o site para a gente. Verdade. Leonardo Atush, conosco aqui no Espaço Cidadão. Eu gostaria que você compartilhasse com quem nos acompanha a visão que você tem sobre a importância de veículos de comunicação que tenham um lado claro, que mostrem um lado muito claro, com honestidade, da política. Né? Como é que você vê, nesse contexto, o Brasil 247? Eu acho isso muito importante, Robson. Olha, deixa eu te contar. Quando começou o Brasil 247, que foi em 2011, isso não estava colocado. Basicamente, quer dizer, eu me considero um cara pragmático, né? Quer dizer, então, se fosse outro presidente antes do Lula que tivesse dado muito resultado, pô, esse cara foi um bom presidente. Né? A economia cresceu, o desemprego caiu, quer dizer, eu não tinha essa questão de ser, porque é do PT, porque é isso, porque é aquilo, ou porque é o Lula. Né? Óbvio que eu tenho uma simpatia pessoal pela figura do Lula, pela história do Lula, mas se outra figura tivesse alcançado os resultados que o Lula alcançou, eu estaria tirando o chapéu. Mas o que aconteceu? Quer dizer, a imprensa se tornou tão antipetista nessa guerra política do Brasil que o simples fato de defender a racionalidade, né, que o Brasil deve ter um governo que defenda a sua população, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua soberania, virou uma coisa quase que revolucionária. Né? Então, na eleição presidencial de 2022, nós publicamos um editorial declarando apoio explícito ao Lula. E eu já antecipo aqui, então, ao Robson, que a gente já apoia a reeleição do presidente Lula em 2026.
né? E não é qualquer candidato que venha ser indicado, não. Apoiamos o Lula O presidente Lula para é, reeleição, que é o direito natural. porque é um direito natural, porque a gente avalia que ele vem fazendo um bom governo e que é o melhor nome que hoje há no Brasil para defender esse projeto de desenvolvimento. Há setores da extrema-direita que já tentam fazer conexões do ex-presidente Lula do ponto de vista da idade com o presidente Biden nos Estados Unidos. Como é que você analisa essa questão? Eu analiso isso como uma coisa natural. Quando aconteceu a desistência do Biden, a gente já previa que isso aconteceria também aqui no Brasil, porque essa direita é muito malandra. Mas eu posso te dizer, Robson, olha, eu encontrei o presidente Lula recentemente no Itamaraty, num almoço que foi oferecido para o presidente da Itália. O Lula está voando, assim, ele está, assim, quer dizer, fisicamente muito bem, é impressionante. Aliás, eu vou dizer uma coisa que eu percebi, observando, acompanhando o presidente Lula desde o início. Ele me parece hoje mais entusiasmado e com mais energia do que do final da eleição dele para o começo do mandato. É como que ele ganhou um gás a mais. Não Eu sei acho se que ele você está tem essa com, eu acho que ele impressão. tá com gás a mais. Ele está muito bem fisicamente, ele está muito magro, né? Eu acho que ele está sendo assim, ele tá atentando para essa questão. Eu acho que ele também está muito bem de cabeça, porque ele tomou uma decisão. Ele tem hora para trabalhar, ele tem agenda, hora para chegar, hora para voltar, hora para dormir, e não tem muito mais aquela coisa de ficar recebendo gente na alvorada, tal, 24 madrugadas. horas por dia É, é algo muito importante, inclusive, para qualquer ser humano. Respeitar o seu tempo, o momento individual, da sua individualidade, da sua família. Exatamente. E eu acho, porque eu também, nesse almoço, né, a Janja também estava presente, que também está muito bem fisicamente, é uma outra coisa, eu acho que ela tem feito muito bem ao presidente, sabe? Em preservar esse espaço de intimidade dele. Então, é hora de chegar em casa, tal, tranquilo, descansado. Eu tenho a sensação de que o Lula deve estar tendo uma hora, não perguntei isso, mas acho que ele deve estar tendo hora para dormir, para acordar, para tomar café, para jantar, tudo muito coordenado com muita disciplina. E isso está se refletindo no bem-estar dele. Aí, outra coisa que me impressiona muito, muito, eu até recomendei muito outro dia, a gente fez várias matérias a partir de uma entrevista coletiva que ele concedeu aos correspondentes estrangeiros. A clareza do pensamento dele. Né? Então, qualquer comparação entre o presidente Lula e o Biden, ou o Trump, ou qualquer outro, é absolutamente leviana. Ele está num estado assim de vigor intelectual muito bom. Olha, São duas pessoas diferentes. E essa questão da idade, ela pesa, obviamente, para todo mundo, mas esse peso varia de pessoa para pessoa. Então, são duas pessoas com vidas completamente diferentes, né? O presidente Lula e o presidente Biden. Outro dia, né, Robson, eu estava participando de uma entrevista lá com o Mário Kertz, na Bahia, radialista, grande jornalista. Eu falei, Mário, qual é a tua idade? 80 anos. Eu falei, pô, Mário, já tem aqui um projeto de vida. Se eu conseguir chegar aos 80 com a sua clareza de pensamento. E ele falou, olha, um dos grandes orgulhos que ele tem é estar com a memória desse tipo, a memória ativada, né? E eu acho o seguinte, as pessoas tinham que traçar com um objetivo, chegar aos 78 anos com a saúde física e mental do Lula. Só nisso, olha, ele já está dando um grande exemplo. Ele está dando um grande exemplo para os brasileiros, mostrando que é possível cuidar do corpo, da mente, chegar preparado. Então, eu acho que o Lula está muito bem, eu acho que ele é o candidato natural, apoiamos, né? E não é assim, mas vocês são petistas, vocês são isso, vocês são... Não, a gente apoia porque ele gera resultado para todos. Né? Trata-se de uma escolha óbvia, clara e honesta por um projeto de política pública, um projeto de política, de visão de nação, que é muito maior do que uma visão de país naquele riscadozinho geográfico, que há pessoas que pensam e defendem algo completamente diferente, por isso posicionar-se na mídia, na imprensa, no meu entendimento também é extremamente necessário. Porque é como médico que vê que um paciente vai tomar um medicamento errado, ele vai ficar calado? Vale a pena você alertar e você apontar caminhos, e aí sim cada cidadão toma a sua decisão, faz a sua escolha. O meu sonho realmente assim, é ver o Brasil como um país desenvolvido, cara, porque você olha assim,
Um país com esse território, né, com essa riqueza cultural, com esse povo, né, trabalhador, tal, inteligente, criativo, com todos os recursos naturais que tem, se o Brasil não fosse um país sufocado por uma elite perversa e também pelo chamado imperialismo, o Brasil hoje tinha um PIB aí de uns 10 trilhões, 15 trilhões, tal. O PIB brasileiro hoje é mais ou menos, sei lá, entre 2 e 3 bilhões de trilhões de dólares, né? O Brasil era um país para estar ali já numa renda média para alta, né? Então era para ser um país com alto índice de desenvolvimento humano, tem tudo para isso. E o lugar do Brasil é estar entre as 3, 4 maiores economias do mundo. É natural, né? É só você olhar o mapa, olhar os recursos, olhar a população. Isso é uma coisa que tinha que ser um objetivo, tinha que ser uma causa nacional, né, Robson? O desenvolvimento. Então eu acho que assim, quer dizer, e o Lula tem essa bandeira do desenvolvimento. Então acho que esse é o grande ponto, né? Houve um grande impacto positivo do ponto de vista da qualificação das pessoas no país, o investimento em educação superior, pós-graduação, e isso é muito importante. Como houve o corte, né, no governo passado de Bolsonaro, né, de recursos da educação, praticamente, em alguns momentos, o orçamento das Forças Armadas ultrapassava o orçamento da educação no Brasil, isso provocou muitas fugas de cérebros que hoje se tenta trazer, se tenta rediscutir, mas de fato é um momento de reaprumar os rumos do nosso Brasil. E eu gostaria de saber, Leonardo, na sua visão, ainda é possível, porque um presidente da República não governa sem o Congresso, sem deputados federais e senadores, como um governador não governa sem deputados estaduais, e um prefeito não governa sem vereadores e vereadoras. E eu pergunto, é possível nós alcançarmos, se não esse patamar, tentar chegar cada vez mais perto, com melhor qualidade de vida, mais distribuição de renda para todos e todas, com o Congresso que nós temos hoje? Ou você acredita que só um outro Congresso mais adiante pode criar as condições para que a gente avance? O Congresso, Robson, é um grande problema brasileiro. Por quê? Porque você tem um incentivo. Quando você tinha um financiamento empresarial de campanhas políticas, qual que era o grande problema do Congresso? O Congresso era capturado pelas grandes corporações, principalmente pelas construtoras, as empreiteiras que financiavam as campanhas, etc. e tal. Aí depois que se acabou com o financiamento político, quer dizer, você tem agora o financiamento público que eu defendo, qual que é o grande problema também, né? Porque as campanhas para deputados continuam sendo financiadas aí pelo dinheiro privado, sabe-se lá como, né? Por fora, provavelmente, além do financiamento público. E você tem um parlamento que é capturado pelo chamado mercado, né? Então você tem hoje um Congresso muito subordinado a essa agenda neoliberal, por essa captura, principalmente esse centrão, e você tem ainda o problema dessas bancadas que são influenciadas por igrejas, tal. Isso é totalmente assim equivocado, né? O Brasil tinha que ter uma situação de laicidade total. E aí você tem essa influência das igrejas, que também são todas subordinadas à ideologia de mercado, e você consegue construir, então, uma oposição parlamentar a um projeto de desenvolvimento a partir do Congresso. Mas por que então a questão do neoliberalismo é um problema? Porque o neoliberalismo, Robson, é a política econômica determinada para os países do sul global pelo imperialismo. O neoliberalismo começou na experiência com o Chile, na ditadura Pinochet, né, e depois foi se espalhando. Eu não sou contra o mercado, não sou um radical assim contra o mercado. O mercado é necessário, obviamente. A gente vê o exemplo da China. Mas o mercado não pode subordinar a política, ele não pode tomar conta da política como acontece no Brasil e tentar, na verdade, quer dizer, quando não está satisfeito, quer dizer, vou dar um golpe de Estado, vou derrubar a Dilma. Não estou satisfeito, vou fazer não sei o quê. Ou estimular candidaturas do tipo Tarcísio, que são totalmente privatistas e tal. Então, eu vejo, sim, o Congresso como uma grande dificuldade. Eu acho que até o sistema político tinha que evoluir muito, né? Eu acho que seria muito melhor se o Brasil tivesse menos partidos, se tivesse voto em lista, né? Até porque hoje também tem outro incentivo que é muito perverso, de partidos buscarem famosos, né, que vêm das redes sociais, que são influenciadores para a política. Aí, de repente, do nada, aparecem esses caras tipo nada Pablo tem a ver com a Marçal. política. O que o Pablo Marçal vai fazer pela sociedade brasileira? Né? Enfim,
né? Eu acho que o sistema brasileiro ele teria que ser muito, muito aperfeiçoado. E aí a competição, né, política se daria dentro dos partidos, internamente, pelo debate de ideias. Ali, o partido apresenta essa lista aqui. Seria muito melhor. Sem Muito dúvida. melhor. E a sua expectativa em relação, pelo que você acompanha, discute com vários jornalistas e colunistas do Brasil todo, inclusive muitos deles que fazem parte do Brasil 247, da TV 247, o que é que você espera das eleições de 2024 que estão batendo a nossa porta? Olha, eu acho que essas eleições de 2024 elas vão ser interessantes. Eu vejo o presidente Lula muito engajado em São Paulo. Ele realmente quer vencer a eleição em São Paulo, porque ele sabe Há um que otimismo com a eleição de Boulos. Eu acho que é possível. E eu acho que o Lula realmente ele vê em São Paulo um coração, né, para frear o avanço da extrema-direita para 2026. Eu não acho que o Ricardo Nunes seja um prefeito de extrema-direita e tal. Ele é um cara, assim, quer dizer, que ele é um vereador que se tornou prefeito, né? Agora, o que complica na situação... Abraçou o bolsonarismo por conveniência. Mas esse que é o grande problema. Porque aí a questão... Hoje tenta se descolar, não consegue mais. As pessoas não estão percebendo, né, que o Bolsonaro está em queda livre, ele está desaparecendo. Né? Então, não, mas o bolsonarismo... Olha, também acho que não existe também essa coisa de bolsonarismo sem Bolsonaro. O Brasil sempre teve direita e sempre vai ter direita. Então tinha lá malufismo. Mas não era malufismo, era a direita. Aí o Maluf vira outra coisa. Né? Aí o Fernando Henrique, né, quando se tornou o representante da direita, que era uma social-democracia, mas era neoliberal, ele conseguiu segurar essa direita mais incivilizada, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu colocar para dentro, botou o PFL lá, tal, aliança com Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bonhausen, mas era esse mesmo pessoal. Aí depois o Serra tentou, o Aécio dar uma outra fachada. O Bolsonaro só foi essa coisa meio sem, como é que eu digo, sem disfarce, né? Mas essa é a direita brasileira. Quando o Bolsonaro passar, eu acho que vai ser rápido, eles vão inventar um outro nome. Na verdade, nós temos na figura do Bolsonaro a personificação de vários elementos do fascismo e temos a personificação da extrema-direita articulada com os focos de extrema-direita no mundo inteiro. Não é um caso só do Brasil. Essa é a novidade. E a direita brasileira, ou o que ainda estava restando dela, ajoelhou-se a Bolsonaro porque enxergou nele um populismo de extrema-direita, uma espécie de uma oportunidade de pegar uma carona para se manter de alguma maneira no poder. Né? Mas depois um pedaço dessa direita, digamos assim, democrática, colou com o presidente Lula, né, tentou formar aquela frente ampla e hoje há alguns pedaços disso aí que eu acho que dá para chamar mais de centrão do que de direita dentro do próprio governo Lula. O Bolsonaro ele ficou uma figura muito útil para essa direita tradicional por uma razão simples, porque ele tem voto. Então, por exemplo, quando ele fala assim, não sei o que, o kit gay, não sei o que, educação, ele consegue despertar um pânico moral na sociedade brasileira e consegue atrair pessoas que não votariam nele para votar. Porque vamos imaginar assim, quer dizer, nenhum candidato neoliberal consegue se eleger dizendo o seguinte, querido, é o seguinte, eu venho aqui pedir teu voto, mas eu vou baixar a tua aposentadoria, eu vou tirar a tua carteira de trabalho, eu vou tirar todos os teus direitos, mas vai ser legal para você lá na frente. Né? Você tem que contar alguma historinha, então você tem que falar que não, que os comunistas estão destruindo, mas eu acho que isso aí também tem fôlego curto, porque as pessoas passaram pela experiência. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, do ponto de vista econômico, a catástrofe não foi o Bolsonaro, hein? A catástrofe foi o Michel Temer. Começou com o Michel Temer. Foi o Michel Temer. O Bolsonaro, se você parar para pensar... Amplificou. Mas olha só, como houve a pandemia da Covid no meio do caminho, e ele fez o auxílio emergencial de R$600, ele acabou colocando um amortecedor social no Brasil. Mas foi forçado a isso, porque inicialmente o projeto dele, Paulo Guedes, era que por 3, 4 meses os funcionários ficassem desempregados e não teria auxílio de nada. Depois propôs R$200 de auxílio, o Congresso e a oposição chegou com R$500 e, para não ficar por baixo, aí vem o populismo de extrema-direita, no caso dele especificamente, aí ele colocou os R$600 e tentou captar o mérito desse... Não, mas objetivamente acabou fazendo, Sim. Quer dizer, contra a vontade ou não, acabou fazendo. E ficou uma coisa, quer dizer, hoje o Brasil passou a ter uma política de renda mínima bem razoável. Né? Você pega ali uma família, tem auxílio emergencial, tem não sei o quê, tem Bolsa Família, você vai somando, as pessoas
Hoje você tem uma rede de proteção social no Brasil que, assim, ajuda a estimular de alguma maneira a economia. Qual que é o grande problema, na minha opinião, né? A grande dificuldade? Quer dizer, quem está ficando para trás é a classe média que está desaparecendo. Por isso que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento. O Brasil precisa de uma reindustrialização efetiva para voltar a ter os empregos de qualidade, sabe, uma perspectiva de futuro, para que não seja só um pleno emprego, né, com salário, um salário mínimo, 2 salários mínimos, né, que o Brasil está virando um país assim, ok, o Lula é muito melhor do que qualquer outra alternativa que a gente tenha, mas tem o desafio de aumentar a renda e de transformar o Brasil num país de classe média, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas esse é o desafio também nos Estados Unidos, na Europa Exato, também. A desindustrialização foi um problema geral, né, Robson? Precisamos de mais e merecemos mais. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, nossa conversa com o Leonardo Atush, ele que é idealizador, criador, fundador do Brasil 247, a TV 247, é jornalista, tem uma larga experiência e articulação pelo Brasil todo. Eu quero que nas suas despedidas no nosso Espaço Cidadão, você feche com um pouco mais de informação sobre o 247, de quantas pessoas integram o quadro que trabalha mais diretamente com você, de quantos colaboradores, jornalistas, de pessoas tem espalhadas, digamos assim, por todo o Brasil, mas que são parte da rede do 247, né? Você fechasse com essa informação. Muito legal, essa pergunta é muito boa para a gente, por quê? Porque agora, nesse momento, inclusive, Robson, a gente está fazendo um trabalho que é como estruturar uma redação 100% remota, 100% digital, e isso faz todo sentido no nosso caso. A gente já teve uma redação presencial aqui em São Paulo, mas ela foi desmobilizada quando veio a Covid. E aí, quando acabou, né, a gente perguntou para o pessoal se o pessoal queria voltar, e todo mundo queria, não gostei de trabalhar assim, assado e tal. A tecnologia ajudou muito também as pessoas a trabalharem mais espalhadas. Tem um editor nosso, por exemplo, que foi morar em João Pessoa, que é o caso do Aquiles. Tem um outro que estava em São Paulo, foi para Belo Horizonte. Então, as pessoas estão se localizando de acordo com seus interesses. E aí a gente foi fazer um cálculo, a gente tem 65 pessoas ligadas ao 247 e à TV 247. Alguns que estão mais direto, que são aquela coisa de estar trabalhando 8, 10 horas por dia, tal, não sei o quê. Outros que são mais esporádicos, que fazem comentários na TV, que fazem um programa outro, mas ao todo são 65 pessoas. Aí a gente foi ver 5 países diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem correspondente nos Estados Unidos, que é o Pedro Paiva, na Argentina, que é a Márcia Carmo, no Reino Unido, que é a Natália Urban. Tem um colega nosso que mora em Portugal. Aí fomos ver, além dos 5 países diferentes, a gente tem, no Brasil, pessoas em 10 estados. 10 estados da federação. Dos 10 estados, onde a gente tem a maior concentração é no estado de São Paulo, mas mesmo em São Paulo, em várias cidades diferentes de São Paulo. Então, por exemplo, aqui a gente está na cidade de Cotia, mas eu tenho um colega na cidade de Santos. A gente tem uma colega que trabalha em Bauru, alguns em São Paulo. Então, uma redação presencial, no nosso caso, ela seria praticamente inviável, porque todo mundo está muito espalhado. E o nosso objetivo... tem uma outra colega que mora em São José dos Campos também. Então, o nosso objetivo hoje é criar rituais para que as pessoas se sintam integradas e pertencentes a esta organização, né? Reuniões, eventos. A gente vai ter que fazer um encontro anual do nosso pessoal, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Vai ter que ser um investimento para as pessoas até se conhecerem, porque todo mundo faz o que tem que fazer, né? Mas, por exemplo, a gente olha a TV 247, né, que existe desde 2017. É muito comum as pessoas se encontrarem e falarem assim, poxa, que legal te conhecer. A gente se fala tanto em lives, né? Pessoas que só se conhecem por live. Não conhece pessoalmente. E não conhece pessoalmente. Então, a gente vai ter que passar por esse processo também. A gente tem escritório aqui, a gente vai estar estreando um escritório em Brasília também. Em Brasília, a gente tem a Teresa Cruvinel, o Joaquim de Carvalho, o Fernando Horta conosco também. No Rio de Janeiro, muitas pessoas. Então é isso, quer dizer, é consolidar e, quem sabe, ficar atento aí para uma futura oportunidade de crescimento, né? A gente nunca sabe o que vem pela frente. De repente passa um cometa aí, a gente pega um cometa... Agarra na cauda dele e vai-se embora. É isso aí. Muito bem. Agradeço, Leonardo Atush, no nosso Espaço Cidadão. Sua presença é sempre bem-vinda. Muito bom falar com você. E você é um grande entrevistador, foi muito legal
Abraço aí a todos do Espaço Cidadão e dos canais que transmitem esse programa. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.